Hello people, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam tudo bem com vocês, comigo tá tudo bem também. Vamos nós para mais uma aula de Projeto de Vida e Empreendedorismo, aqui quem fala é o professor Rangel. E na temática de hoje nós estaremos falando sobre ética. Essa é a temática da aula de hoje. Ainda estamos englobando o tema profissionalismo. Na semana passada nós vimos aula sobre as competências profissionais para o século XXI, viu? Então o link da aula passada está na descrição para quem não assistiu, se quiser assistir, ok? E hoje estaremos falando sobre ética. Então já começo. Faço um questionamento a vocês o seguinte: qual é o conceito de ética e a relação da ética com as profissões? Vocês veem filosofia, né? Tem um momento das aulas de filosofia, lá na disciplina de filosofia, que vocês estudam sobre ética, moral e valores. Então você já tem uma noção mais ou menos do que é ética. Então, se você já tem um conceito mais ou menos do que é ética, qual é a relação que a ética tem com as profissões? Né? A gente vai ver que tem tudo a ver. Outra coisa, quais posturas éticas são esperadas para o ambiente de trabalho? Né? Quais posturas éticas você espera que um profissional tenha, independente de qual seja a profissão? A gente sabe que existe uma postura ética, então a gente vai estar falando sobre isso também. Então, reflita aí sobre essas questõezinhas e já vamos continuar a aula, ok? E por que é importante falar sobre ética, profissões, competências? Porque essa aula é dedicada aos alunos do terceiro ano. Então, a partir do ano que vem, né, se Deus quiser, vocês já estarão ingressando os passos iniciais do mercado de trabalho, ou fazendo a faculdade, um curso técnico, ou já trabalhando propriamente dito. Então, são informações e conhecimentos importantes para vocês, ok? E outra questão se a gente já sabe o que é ético e sabe que a ética é importante das profissões e que existe uma postura ética que os profissionais devem ter. Então, o que é o antiético? O que é que podemos considerar como aquilo que é contrário à ética? A gente vai estar vendo também. Então, o que dizem os estudiosos? Ética profissional, deixa eu colocar a canetinha, que a canetinha é um auxiliador aqui no processo de explicação. Ética profissional é um conjunto de valores e normas adotadas em um ambiente de trabalho para contribuir para um clima organizacional harmonioso e sadio. Pronto, aqui nós já podemos ter um conceito do que é ética profissional. É um conjunto de valores e normas adotadas em determinado ambiente para que a gente possa ter um clima organizado, harmonioso e sadio. Então, quando for questionado o que é ética profissional, você já sabe que é um conjunto, né, de valores e normas. Ou seja, é aquilo que regulamenta, que organiza, que delimita o que pode ser feito, quando deve ser feito, como deve ser feito e o que não fazer também. Prossigamos. Existe um código de ética específico para cada profissão, viu? O que é esse código de ética, né? É como eu posso falar? É um acordado, viu? Um acordo pré-estabelecido, né, que cada profissão tem do que é esperável para que o profissional faça naquela profissão, ok? Com o objetivo de estabelecer os direitos, as responsabilidades e os deveres, bem como determinar o que é proibido fazer. Em linhas gerais, são condições básicas para manter a postura ética no trabalho, ok? Então vamos lá. Em linhas gerais, são condições básicas para manter a postura ética no trabalho. Vamos listar algumas aqui, ó. Ser respeitoso, ser honesto, saber manter o sigilo profissional, ser competente para a área que exerce, ser prudente e humilde. Então, em linhas gerais, essas são condições básicas para que se possa manter uma postura ética no trabalho. Ó, independente da profissão, você tem que ser respeitoso, ok? O que é ser respeitoso? É tratar todos de igual forma, não discriminar, não diferenciar, mas ser respeitoso, respeitar, independente da profissão, a gente tem que ter o quê? Respeito. Ser honesto, independente da profissão, temos que ser honestos. Saber manter o sigilo profissional.
independente da profissão, nós temos que saber manter esse sigilo. O que é esse sigilo? O que acontece no trabalho, muitas das informações que são veiculadas, são faladas lá, devem permanecer lá. Porque se você trabalha numa instituição em algum lugar e você é funcionário, querendo ou não, você se torna, como eu posso falar? De certo modo, responsável pela imagem que aquela empresa que você trabalha tem. Então, se você, um funcionário de lá, é o primeiro a falar mal de lá, você passa uma imagem negativa da empresa. E se isso acontecer de maneira mais forte, a empresa pode chegar ali e mandar embora, ou a empresa pode perder imagem, com que possa fazer ela perder relevância, possa perder trabalho, que possa fazer demitir várias pessoas, que pode você ser um deles. Então perceba que existe um grau, como eu posso falar, de coerência naquilo que falamos e fazemos também, ok? Então, sigilo profissional é isso. Imagine eu, enquanto professor, um aluno vem contar um caso sobre a vida dele, sobre o que aconteceu na sala de aula, algum bullying, alguma coisa que aconteceu, né? E ele vem contar de maneira sigilosa, às vezes vem contar algo que ele presenciou, ouviu na escola, e vem falar comigo, com outro professor, com a gestão, com alguém, né? E a gente fala assim, não, digamos um aluno quebra sei lá, uma torneira. Um aluno viu e quer falar quem foi, para que a escola tome providência. Aí a escola, né, recebe esse aluno e diz assim, rapaz, ainda bem que o Joãozinho ali viu quando o Pedrinho quebrou a torneira. Qual é a imagem que o Pedrinho vai ter de Joãozinho? De dedo duro. E a sala? Vixe, eu não posso fazer nada não com esse, não, ele vai dizer pro pessoal. Aí é babão. Aí é babão, puxa saco, por aí vai. Então o que acontece? Já cria um ambiente pesado. Então, o sigilo profissional, estou só citando um exemplo, parte muito disso. A gente, enquanto funcionário, saber que determinadas situações não devem ser expostas de maneira total. Ser competente, o que é ser competente? Ser competente é saber exercer a função pela qual você foi colocado ali. Pronto, eu estou aqui como um professor. Então, o mínimo que se espera de mim é que eu seja um professor, que eu ajude vocês, que eu ensine vocês, que eu coordene, que eu, de alguma forma, construa as bases de conhecimentos que vocês precisam. A minha disciplina é Projeto de Vida e Empreendedorismo, então pronto. Qual é a melhor maneira que eu posso agregar valor à vida de vocês com essa disciplina? Então, é o que se espera de mim, enquanto professor dessa disciplina e dos demais professores, dos demais profissionais de qualquer outra profissão. Imagina um dentista que não sabe obturar um dente. Imagine um médico que não sabe prestar uma consulta, fazer um exame clínico e por aí vai. Ok? Imagina um pintor que não sabe pintar uma parede, um cantor que não sabe cantar. Apesar que hoje em dia, né, não acontece muito. Mas vocês entenderam o ponto, né? Ser competente para aquilo que exerce. Então, ser prudente, o que é ser prudente? É ter prudência, diligência, cuidado, ok? E ser humilde, saber que você não é o melhor do mundo. E saber que em algum momento, até se você chegar a ser o melhor do mundo, você não vai ser o melhor do mundo para sempre. Alguém pode estar se esforçando, trabalhando, correndo atrás para chegar, né, num status igual você está. E saber que existem pessoas melhores do que você, ok? Em outras funções. Você pode ser o melhor em algo, mas você tem que ter essa consciência que você precisa de outras pessoas que são melhores em outras coisas. Ok? Então vamos lá, aqui só são algumas posturas que, independente da profissão, a gente tem que ter. Continuemos. Nota-se que os valores esperados para a esfera profissional não diferem daqueles desejados para a formação do ser humano. Vocês perceberam que todos esses valores que a gente citou aqui, né, a gente não só espera que tenha num profissional, mas a gente espera que tenha em um ser humano. Percebem? A gente quer que um ser humano tenha essas características, que todo ser humano possua, né? Que seja respeitoso, honesto, seja sigiloso, que saiba, seja competente, prudente, humilde e por aí vai. Então, esses valores vão além do campo profissional. A gente espera que isso faça parte da formação do ser humano. Dessa maneira, uma pessoa ética, olha esse detalhe aqui, ó. Dessa maneira, uma pessoa ética necessariamente é um profissional ético. Porém, o contrário nem sempre é verdadeiro, pois o indivíduo pode obedecer ao código de ética profissional, mas fora do ambiente de trabalho não exercer a mesma postura. Professor, não entendi foi nada. Vamos lá.
Se uma pessoa, a pessoa em si, a construção moral dela, o caráter dela é de uma pessoa ética, se ela é uma pessoa ética, consequentemente no trabalho, naquilo que ela exerça, ela também vai ser ética. O contrário nem sempre acontece. Como assim, professor? Não é porque eu sou um profissional ético que necessariamente eu sou uma pessoa ética, porque às vezes eu só sou ético, respeitoso, solidário, prudente, por aí vai, somente no trabalho, mas a partir do momento que eu saio do trabalho, eu já não mantenho essas características, entende? Agora, se eu sou uma pessoa em minha essência ética, no meu trabalho eu também vou ser. Agora, se eu só sou no trabalho, fora do trabalho, talvez eu não seja. Vou dar um exemplo. Digamos que talvez no trabalho, uma pessoa que só fala a verdade. Se ela falar a verdade na vida dela, no trabalho ela também vai falar. Agora, se a pessoa só fala a verdade enquanto está no trabalho, não quer dizer que quando ela sair do trabalho ela vai falar a verdade. Entende? Pode ser que no trabalho ela seja honesta, mas fora talvez não. Talvez no trabalho dela ela não furta, ela não rouba, ela não pratica alguma coisa e fora ela pode praticar. Entende? Então, uma pessoa ética pressupõe um profissional ético. O profissional ético nem sempre quer dizer que ele, enquanto pessoa, é ético. Ok? Então, a gente precisa manter a coerência entre nossos valores, nossas condutas em todos os âmbitos da nossa vida. Então, a gente tem que procurar ser ético em toda situação. Ok? Familiar, profissional, escolar, conjugal, relacional, social, por aí vai. Então, a gente tem que manter a coerência. Ok? De termos essas características que a gente citou, honestidade, respeito, por aí vai, não somente na escola, na sala de aula, na família, mas não, em todo lugar que a gente for, a gente tem que manter essas características éticas, ok? Compreendido? Então eu pergunto a vocês agora, já ouviram falar em código de ética profissional? Se vocês já ouviram falar em código de ética profissional, eu lhe pergunto, para que ele serve? Não é? Então vamos lá. Base ética comum a todas as profissões, viu? Aqui, ó, são base ética comuns a todas as profissões. Ou seja, todas as profissões têm que ter essas posturas, viu? Posturas como honestidade, tem que ter, competência, como eu falei, sigilo, como eu falei também, prudência, como eu falei, estava no slide anterior. Pontualidade, o que é pontualidade? Ser pontual. Imagina aí, se você trabalha a partir de 8 horas, você tem que estar lá no horário que você tem que estar. A aula é 7h30. Então, 7h30, mas em todo isso você só for assistir a aula 10 horas, que acontece com muitos alunos que não assistem às aulas 7h30, porque eu sei que só acompanham o celular pega o celular depois de 10 horas da manhã e vão assistir às aulas 10 horas da manhã e já fica com a aula atrasada. E quando é à noite estão fazendo as atividades. Alguns alunos é porque trabalham, estão fazendo alguma coisa. Outros é porque estão dormindo mesmo, porque passaram a noite nas redes sociais ou no Free Fire. Eu sei. Então, pontualidade. Imagina como é chato quando a gente vai no hospital ali, que os médicos é para chegar 9h30 e dá 9h30 eles não chegam, você fica agoniado. Imagina aí. Então a pontualidade é uma característica que determina uma postura ética também. Respeito, como já foi falado, comunicação respeitosa, você tratar bem com quem você está se dirigindo, cordialidade, ok? Honestidade, eu não vou abranger e ficar explicando de um por um, porque são palavras que a gente já tem noção do que é. Humildade, como já foi falado, empatia, se colocar no lugar do outro, colaboração, veracidade, transparência, entre outros. Então, essas posturas, elas mantêm uma base ética que é comum a todas as profissões. Todas as profissões vão ter essa base aí, essas posturas que eu acabei de citar. Ok? E quando o profissional ou a profissão não tem uma dessas posturas, acontecem problemas. Prossigamos. Então vem aqui para reflexão. Qual a diferença? Deixa eu responder essa questão, viu? Para que caso eu coloque na atividade ajuda vocês. Então, o que é esse código de ética profissional? Se eu tenho um código, é uma construção, né, de deveres e obrigações, né, e direitos que constrói algo. Então, se a gente está falando de um código e é de ética profissional, logo eu estou falando de um conjunto, né, de restrições, de fazer, de dever, que está relacionado à ética, né, que é essas normas que regulamentam, que está relacionado ao profissional.
Ok? Então, para que serve o Código de Ética Profissional? Para que mantenha uma postura, um ambiente saudável, aquele mesmo processo sobre a ética profissional, ok? Que está lá no início da aula, ok? No início dos slides aqui. Prossigamos. Então, qual a diferença entre as posturas éticas relacionadas ao ambiente do trabalho e aquelas que devemos ter no dia a dia? Qual é a diferença entre a postura ética que se tem no trabalho e a que devemos ter no dia a dia? Pensaram? Vou dar um tempinho aí. Se quiser, você pode pausar a aula. Pausou? Se não pausou, vamos continuar. Então, a gente espera que o quê? Espera-se que percebam que as condutas adotadas por um indivíduo devem ser as mesmas, independente do ambiente onde ele está, fazendo com que ele seja coerente nas diversas situações da vida, é o que eu acabei de falar. Não deve haver diferença da postura ética que tenhamos na escola e na nossa família, que tenhamos na rua e que tenhamos no trabalho. Não, a gente tem que manter uma postura ética, independente do ambiente, ok? Não só ser ético em um determinado local. Então vamos lá, agora a gente vai ver um pouco o trecho do filme O Diabo Veste Prada. Está disponível no link externo, talvez eu coloque na descrição do vídeo. Ok, deixa eu tirar a canetinha, mas eu vou colocar aqui, colocar aqui para que vocês possam ver aqui. Tudo é ao vivo, minha gente, tudo ao vivo. Pronto. Oh my God. No, no, no! What's wrong? All right, everyone, gird your loins. Sorry, Miranda. Alugue agora, sem sair de casa. Pronto. Voltemos para a aula. Professor, não entendi foi nada, até mais perdido que segue no meio de tiroteio. Então vamos lá. Aí foi um trechozinho, né? Um pequeno promocional, né, da Telecine, desse filme O Diabo Veste Prada. Ok? Talvez alguns de vocês já tenham assistido, já passou, não sei se é na sessão da tarde, já passou, é um filme, já tem bastante anos, já, ok? Já tem uns aninhos aí. O que acontece? A cena demonstra que os funcionários da Miranda, viu, que é a senhora de cabelo branco que vem entrando no prédio, tem medo dela, pois os mostra organizando a sala e os materiais antes dela chegar, trocando os sapatos, vou colocar a canetinha, trocando os sapatos, se maquiando, servindo água, cedendo o elevador para ela subir sozinha e jogando fora os alimentos que estavam comendo. Ok? Então percebe que aquela cena ali tem a menina, que é um dos personagens do filme, aquela mulher do início que fica perdida sem entender a situação. O que acontece? Quando é anunciado que a dona está chegando, a chefona ali está chegando, todo mundo começa a mudar os seus comportamentos. Por quê? Porque tem medo da repreensão. O medo está presente nas situações, viu, de assédio moral. Aí é que eu quero tocar com vocês, é isso aqui, ó. E essa cena do filme, ele mostra uma situação de medo. O funcionário que estava comendo jogou fora a comida porque estava com medo,
da chefe, aqueles que estavam sem salto, aquela mulher que estava sem salto, colocou o salto para poder ficar, né, com aparência mais chique. Os que não tinham se maquiagem, não tinham se maquiado, não estavam maquiados, né? Começaram a se maquiar. Por aí vai. Você vê que organizaram a mesa, foi um auê danado para o quê? Para não receber reclamação da senhora lá, que era a chefe de todos eles. Então, o que acontece? Quando agora nós chegamos num ponto falando sobre profissão, que é o assédio moral. A gente falou sobre a ética profissional. A postura ética ela deve ser tanto do empregado como do empregador, tanto do funcionário como do patrão. Todo o ambiente organizacional de uma empresa, de uma instituição, tem que manter o ambiente ético e a postura ética. Isso também com todos os profissionais ali. Então, o medo ele está presente nas situações de assédio moral. Então, vamos lá. São situações de assédio moral no trabalho, né? Então, aqui nós temos algumas situações que são assédio moral no trabalho, outras que não são. Suas decisões são contestadas a todo momento. Vocês acham que é assédio moral ou não no trabalho? Sim. Quando suas decisões são contestadas a todo momento no trabalho, né, é um indicativo que você está sofrendo assédio moral. Sempre sobrecarregar o funcionário com novas tarefas também é um indicativo de assédio moral no trabalho, ok? Agora, periodicamente realizar críticas e avaliações sobre sua função. Isso faz parte do processo de trabalho, viu? Receber críticas e avaliações, desde que feitas com respeito, isso não se caracteriza como assédio moral. Então, receber críticas, avaliações sobre postura e tudo mais, isso não é assédio moral, ok? Desde que feito com respeito. Exigir, estamos nessa aqui, ó, que o trabalho seja cumprido com eficiência. Isso também não faz parte do assédio moral, ok? Também faz parte do ambiente de trabalho, né? Cumprir metas, ser eficiente. É importante destacar que a maneira como se realizam tais exigências determina se entrará para o caso de assédio moral ou não. Igual eu falei, exigir que cumpra um prazo, exigir que cumpra uma meta, por aí vai, isso não é assédio moral. Agora, a maneira como é exigido pode ser um indicativo. Então, gritar ou falar de forma desrespeitosa. A gente já viu que falta de respeito é antiético, então se é antiético e a gritaria, falando de forma desrespeitosa, é um indicativo de situação de assédio moral que você está sofrendo no trabalho. Mas condições de trabalho não se caracteriza como um assédio moral, ok? Porque a partir daquele momento você pode, como eu posso falar? Sair daquele trabalho, as más condições às vezes já está lá antes da pessoa trabalhar e por aí vai. Então, as más condições em si, elas não se caracterizam como um assédio moral, ok? O assédio moral está ligado com outras coisas que a gente vai ver. Algumas a gente já falou. Não levar em conta seus problemas de saúde é caracterizado também como um assédio moral. Você tem um problema de saúde, você tem algum problema que você precisa de algum cuidado, ou ter que beber mais água, ou ter que tomar um remédio, ou ter que ir ao banheiro, alguma coisa, e não leva em conta os seus problemas de saúde, então é considerado também um problema um caso de assédio moral. Desconsiderar ou ironizar injustificadamente suas opiniões. Então pode ser um indicativo de assédio moral. Retirar cargos e funções sem motivo justo também é assédio moral. Agora, uso de ponto eletrônico para controle de presença e pontualidade não se caracteriza com assédio moral. Se vocês verem no postinho da gente ali, e algumas empresas tem até em filme você vê que tem um ponto, que é o ponto. Eles pegam o crachá, colocam ali, que a máquina registra a hora que você chega, e quando você sai, ela registra a hora que você saiu, para saber se você trabalhou durante todo o período. Isso não se caracteriza como assédio moral, ok? Delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou determinar prazos incompatíveis para finalizar a ação de um trabalho. Isso é assédio moral. Se você está delegando uma tarefa que é impossível de ser realizada, não é? Ou foi delegada a você, e coloca prazos que são incompatíveis com o tempo que é necessário para fazer o trabalho, é um indicativo de assédio moral. Vigilância excessiva, sabe? Tudo que você faz é vigiado. Você vai
Se você vai fazer qualquer coisinha, tem alguém olhando, vendo se você não vai pegar, se vai desviar, se vai, sabe, algo excessivo. Não apenas um cuidado da empresa, mas se é de maneira excessiva, é uma desconfiança, melhor dizendo assim. Pode ser indicativo de assédio moral. Limitar o número de vezes que você vai ao banheiro pode ser também indicativo de assédio moral. Ok? Por que eu digo isso? Porque se pode. Porque pode ser, porque não é sempre que é. A gente vai ver a segunda cartilha sobre assédio moral do Tribunal Superior do Trabalho, né, o TST, e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Assédio moral deixa eu colocar a canetinha aqui de outra cor. Assédio moral é a exposição, né, de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva. Quando é caracterizado o assédio moral, não é quando acontece uma única vez um fato isolado, é quando constantemente aquilo se repete no ambiente de trabalho, ok? Por isso que várias vezes eu digo assim, pode ser, é um indicativo, ok? Porque, limitar o número de vezes que um colaborador vai ao banheiro. Se está tendo uma reunião importante e fala assim, eu não quero que ninguém vá ao banheiro agora, quem tem que fazer isso agora. Ou então, quem quiser ir no banheiro, vá agora. Uma frase muito comum para quem já foi viajar, que normalmente os pais da gente falam, quem quiser ir no banheiro, vá agora, que não vai parar no meio da estrada, não. Por aí vai. Então, o que acontece? Isso não é um assédio moral. Agora, quando sempre é colocado, e isso acontece constantemente, colocando em situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva, aí sim, ok? E prolongada, acontece sempre, ok? Sempre uma situação, alguém cria essa situação, ok? Que lhe constrange, que lhe humilha, ok? Então, é o assédio moral. Tira aqui. Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada. É qualquer conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, pondo em perigo o seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho. Ok? Então, tudo isso aqui é, pela nossa lei, o que caracteriza o assédio moral. Viu? Lembrando que tem que acontecer de forma repetitiva e prolongada. Aí tem aqui, circunstâncias isoladas de humilhação não se caracterizam como assédio, já se podem caracterizar como outros tipos de crime, como difamação, ou calúnia, ou injúria, e por aí vai. Agora, se acontece constantemente, ok, de forma repetitiva, constrangedora, prolongada e por aí vai, aí sim pode ser caracterizado como assédio moral. Isso é um crime previsto em lei, que pode haver, né, como eu posso falar, a parte que sofreu, né, o assédio, né, de colocar na justiça e pode ter ganho de causa, ok? Por que é importante eu falar isso para vocês? Para que vocês possam entender todo o ambiente. A gente fala sobre ética, sobre o comportamento e tudo mais, mas é um princípio que nós temos que ter e que talvez o local onde a gente vai estar, alguém ali possa não ter. Vocês têm que estar cientes que nós estamos aparados por a lei, que ninguém pode sobrepujar a gente, ninguém pode se colocar acima da gente, ninguém pode nos humilhar, ninguém pode nos colocar em situações constrangedoras, porque tudo isso, né, fere direitos que nós temos, ok? Agora, para encerrar a aula, eu quero falar um pouquinho sobre a educação socioemocional, ok? O exercício de cada profissão normalmente estabelece uma série própria de definições de ética profissional. Cada profissão tem, né? Tem sua ética. O do médico, dificilmente você vê um médico falar mal de outro médico. A ética deles é muito invocada. Eles não falam, você não vê um médico falando mal de outro, ok? Em alguns casos eles fazem inclusive parte da formação do profissional, como na medicina, como eu acabei de falar, no médico, no direito e na psicologia. Porque na medicina você não vai ver um médico falando mal de outro médico, que é a coisa mais difícil. No direito, do mesmo jeito. E na psicologia, imagina, vamos falar, se a gente está falando de formação profissional e de ética, imagine um médico que não sabe medicar, um médico que não sabe atender. Ok? Então a ética profissional está ali, em saber atuar, em ser um bom profissional. No direito, imagina um advogado
ele não pode negar, não é, a lei, se a lei a ampara. Como assim? Se na lei fala que se eu não cometi nenhum crime, se eu não cometi nenhum ato criminoso, estão me acusando, mas ninguém tem prova, e eu não cometi nada, então eu não posso ser condenado. Então o advogado pode defender na minha causa, mas eu não gosto de Rangel não, não vou defender não. Beleza, se você tiver o seu próprio consultório de advocacia. Mas se for um advogado público que tem que aceitar o cliente que for solicitado, por aí vai. São situações, ok? Que tem a ética também. Da psicologia, imagina um psicólogo, você vai lá e fala, olha, eu tenho problema com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com minha tia, com meus amigos, com minha escola, eu sofri tentativa de abuso, ou tal coisa aconteceu, eu presenciei violência, não sei o que, não sei o que. Mas você conta, tem a segurança de falar para o psicólogo, ele vai estar espalhando para todo mundo. Não dá certo nem a pau. Percebe que a profissão em si já mantém uma postura ética que a gente espera que aquele profissional tenha, ok? Agora vem o questionamento. Mas o que nos impele a segui-las em todos os casos, mesmo que em detrimento de interesses pessoais? Se a gente sabe que existe, né, a ética, e que a ética faz parte do dia a dia, ou deveria fazer parte do nosso dia a dia, e tem também a ética que deve fazer parte da vida do profissional. Agora, o que é que nos impede? O que nos impele, o que nos impulsiona a seguir essa ética profissional? Em todos os casos. Quando, em alguns casos, ela entra em detrimento dos nossos interesses pessoais. Mas fica o questionamento. Ser fiel aos nossos valores e ao que enxergamos como certo a se fazer é uma forma de construirmos uma vida plena e com significado. Mas, para além disso, também é uma forma de construirmos uma boa reputação e de atrair boas oportunidades. E para construir uma reputação positiva, precisamos apresentar integridade. Então, o que acontece? Quando nós somos fiéis aos nossos valores, né, enxergamos como certo a se fazer, a gente constrói uma vida plena. Agora, se a gente quiser adquirir oportunidades em tudo que a gente queira fazer, é bom manter uma boa reputação. Tem até um versículo lá em Provérbios, na Bíblia, que fala assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Eu gosto muito desse provérbio. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ou seja, mais vale sua boa reputação do que o seu muito dinheiro. Porque às vezes o muito dinheiro não vai ajudar tanto quanto a boa reputação. Ok? E a boa reputação atrai oportunidades. Você é conhecido como alguém que é bom no que faz, que é ético, que é respeitoso, que é íntegro, que é honesto. Cara, dificilmente não vão surgir oportunidades para você. Por quê? Essa boa fama vai se espalhar. Não estou precisando de alguém que faça isso. Rapaz, tem um menino ali, que faz isso, que pensa que a minha é gente boa, rapaz, a menina é gente fina, hoje faz direitinho, se tu vê, dá um desconto bacana, faz um preço bom, não é abusivo, tem que falta esfolar a gente nos preços que dá em alguma coisa. Ok, então para a gente manter tudo isso e construir uma reputação positiva, a gente precisa ter isso aqui, integridade. Então o que é integridade? Integridade é uma qualidade que demonstramos quando apresentamos fortes valores morais, os quais seguimos em qualquer situação, ok? A integridade, ela vem quando nós seguimos nossos valores morais em qualquer situação, não só quando a gente quer, não só quando nos vem a calhar, não só no nosso ambiente de trabalho, não só na família, não só na escola, não só na igreja, não só na religião, não, é em qualquer situação. Apresentar honestidade e confiança é essencial para que sejamos íntegros. As origens da palavra se refere ao conceito de inteiro, completo, né? A palavra integridade, na sua origem, ela traz o quê? O significado de inteiro, completo. Ou seja, pessoas íntegras são consistentes e não adaptam seus princípios a cada situação. Ok? Uma pessoa íntegra é uma pessoa completa, é uma pessoa inteira nos seus valores, nos seus costumes, na sua moral, e não vai adaptar, não vai relativizar a sua moral, viu, em cada situação. Ok? Se eu sei que roubar é errado, não vai ter situação que me faça perder esse princípio. Se eu sei que enganar é errado,
não vai ter uma situação que me faça ferir esse princípio. Se eu sei que mentir é errado, eu sei que não vai ter situação que vai me fazer provocar uma mentira e por aí vai. Então, a pessoa íntegra, ela mantém seus valores morais, sua moral em toda e qualquer situação. Então, quanto mais conseguimos isso, mais íntegros nós somos, ok? Então, pessoas que apresentam integridade, já estou acabando, conseguem construir a longo prazo relações de confiança. Isso traz vantagens para suas relações profissionais e pessoais. Como vivemos em uma época em que as câmeras de vídeo são ubíquas, ou seja, está em todo lugar, em toda parte, e as redes sociais têm uma grande influência sobre as informações que consumimos, seguir a nossa cartilha moral, independentemente de quem está nos assistindo, faz-se ainda mais importante, viu? Então, nesse período que todo mundo somos vigiados, tem alguém vendo, tem alguém gravando, tem alguém filmando, tem alguém prestando atenção, tem alguém curiando nossa vida, a gente vê que a nossa reputação é e ficará cada vez mais facilmente verificável com recursos digitais. O que você posta, o que você fala, o que você diz, só não o que você pensa, mas o restante a gente vê que está todo mundo já tendo acesso de certa forma. Então, a gente vê que para manter uma boa reputação hoje em dia já é mais difícil que antigamente. Que antigamente, se só fosse a gente tivesse uma boa reputação em casa, de boa, ou na escola, de boa, no trabalho, de boa. Mas agora, se a gente estiver num lugar e no outro não, rapaz, aí a sociedade cai matando, ok? Então, para apresentarmos integridade, é importante valorizarmos a honestidade e a transparência em tudo que fazemos. Também é um componente importante, a mentalidade de crescimento. Vocês vêm falando isso desde que vocês eram do primeiro ano, que empreendedorismo é uma ferramenta que a gente utiliza, né, para conquistar os nossos sonhos. O empreendedor é alguém que tem uma mentalidade diferenciada, né, de crescer, de querer, de conquistar, de objetivar, de construir, de correr atrás e por aí vai, ok? Se sentimos vergonha dos nossos erros, tendemos a tentar escondê-los, o que pode levar à desonestidade e à corrupção, viu? Se por outro lado os encaramos como parte natural do processo de aprendizagem, nos sentimos mais seguros para exercitar a transparência. Então, vamos lá. A gente fala muito de integridade, respeito, como se todo mundo fosse assim. A gente não é 100% em nada, mas nossa meta deveria ser melhorarmos cada vez mais. Então, e vamos cometer erros, vamos cometer deslizes, vamos cometer falhas, o ser humano é assim, mas a gente tem que entender que isso faz parte do nosso processo de aprendizagem, faz parte do nosso crescimento, as quedas, né, os escorregões, mas isso não pode nos impedir de continuar, né, em busca de melhorarmos cada vez mais, ok? Então, para encerrar nossa aula com a frase do dia, é essa, ó: a ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder às 3 questões da vida. Quais são elas? Primeiro, quero. Segundo, devo. Terceiro, posso. Né? Quero, eu devo, eu posso. Por quê? Nem tudo aquilo que eu quero, eu posso. Né? Eu quero dormir, eu quero dormir até tarde hoje. Só que eu não posso, porque eu tenho aula para vocês. Então, nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. Eu posso ficar dormindo até 9 horas se eu quiser. Eu posso. Quem vai me impedir? Eu posso. O que pode me impedir é o Bozinho me acordar aqui em casa. Mas eu posso. Agora eu pergunto. Será que eu devo? Se eu sei que eu tenho um compromisso da aula com vocês 7h30. Eu posso ficar dormindo, eu posso ignorar vocês, posso nem desligar o celular e nem ficar posso. Mas será que eu devo? Não. E nem tudo que eu devo, eu quero. Percebe? Nem tudo que eu devo, eu quero. Agora eu realmente queria estar dormindo, que já está de madrugada, eu queria estar dormindo. Queria estar dormindo. Só que eu não... será que eu deveria estar dormindo? Rapaz, se eu tivesse já com a aula pronta, gravada, tudo no certinho, eu já poderia. Só que no caso, como eu estou gravando a aula para vocês e tudo mais, eu devo primeiro preparar minha aula para que eu possa ir descansar. Entende? Então, nem tudo o que eu quero, nem tudo que você quer, você pode. Nem tudo que você pode,
Você deve. E nem tudo aquilo que você deve, você quer. Porque às vezes você faz algo porque você tem que fazer, mas você não quer fazer. Como exemplo, assistir essa aula, que já vai com mais de meia hora, que você não queria chegar até aqui, mas você tem que fazer para que você possa aprender alguma coisa, participar da aula e participar da atividade posteriormente. Então, você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve. Aí nós chegamos na plenitude da vida, né? Que é conseguirmos conciliar o que a gente quer com o que a gente pode com o que a gente deve. Então, é a nossa caminhada. Então, minha gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. A aula ficou um pouco extensa, mas vocês viram que o conteúdo rende. Eu preciso encerrar. É um conteúdo que não tem como eu quebrar. São 2 aulas. Se fosse presencial, o ritmo era outro. Tem umas atividades que só tinham como ser feitas presencialmente, não tem como adaptar para o online, porque requeria material impresso para ser distribuído aos grupos e não tem como fazer isso por enquanto. Então, essa é a nossa aula de hoje. Por hoje é só. Fiquem atentos às informações no grupo. Vão tirando print dos slides aí para vocês manterem o material com vocês, para quando chegar a atividade ficar mais fácil, ok? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula e tchau. E quem não é inscrito, se inscreva aí no canal para me ajudar a chegar nos 1000 inscritos, para eu poder conseguir fazer live. Eu fazendo live no YouTube eu acho melhor para fazer uma aula ao vivo do que pelo Meet, ok? Porque já fica gravado também. O Meet é um trabalho danado. Tchau, pessoal. Fui!